Olá, pessoal. Meu nome é Gabriele Costa, sou técnica da GPAM e esse é o quadro Fico por Dentro. Bom, hoje vamos falar sobre emendas impositivas e o que está sendo discutido no STF sobre o percentual aplicável da receita corrente líquida. O que são emendas impositivas? As emendas impositivas são instrumentos que asseguram os vereadores participar de prioridades orçamentárias do município, vinculando o Poder Executivo à aplicação desses recursos, por meio de apresentação de emendas individuais à Lei Orçamentária Anual. Por intermédio desse mecanismo, os vereadores estabelecem prioridades no âmbito das políticas públicas municipais, podendo indicar órgãos ou entidades beneficiárias das dotações, sempre observando os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. E onde isso pode ser visto? Pode ser previsto na Lei Orçamentária Anual, consta também na Lei Orgânica do Município, execução obrigatória pelo Poder Executivo e fortalece participação do Legislativo. Antigamente, em 2015, a gente teve uma emenda constitucional número 86 que introduziu as emendas impositivas, tinha um limite de 1,2 da RCL e tinha um mínimo de 50% para a saúde e tinha um caráter vinculante na execução. Em 2022, a gente teve uma emenda constitucional número 126 que ampliou o número da RCL, que foi para 2%, manteve os 50% para a saúde, teve uma maior capacidade de intervenção, mas continuou tendo caráter vinculante na execução. E qual que é a controvérsia que está tendo no STF? A ADI número 7.493, através do relator ministro Dias Toffoli, tinha uma questão central, né? Uma dúvida. Por exemplo, o limite adequado para os estados e municípios seria de 1,55 da RCL e não 2, devido à estrutura unicameral e não bicameral dessas esferas. Por quê? Os estados e municípios, eles não possuem estrutura bicameral, como o Congresso Nacional. Por isso que para o TOEFL deveria ser de 1,55 e não 2. Já o posicionamento divergente do ministro Flávio Dino, ele diz que o Congresso Nacional ele tem estrutura bicameral, que é Câmara mais Senado. Estados e municípios têm estrutura unicameral. Então, os 2% seria a soma de deputados, 1,2%, mais senadores, 0,8%. Então, a proposta seria de 1,55 da RCL, mantendo 50% para a saúde. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma adesão a essa divergência, porque ele acompanhou integralmente o voto divergente do Dino, mas ele reforça que a peculiaridade institucional dos entes federados justifica o tratamento diferenciado, ou seja, ele declara inconstitucional a expressão 2%, fixando a interpretação no limite de 1,55 da RCL. A situação atual é que o julgamento está suspenso, né, através do ministro Gilmar Mendes, que fez um pedido da vista, e a consequência prática disso é que não há decisão definitiva do STF de qual porcentagem vai ser que os municípios podem utilizar. A emenda constitucional número 126 de 2022 ainda permanece em vigor. O percentual de 2% ele continua válido e os municípios eles podem manter as leis orgânicas com 2%, de 1,55 a 2%. Os cenários possíveis são confirmação da divergência, que é a redução para 1,55, prevalência do relator, que é a manutenção de 2%, e o posicionamento intermediário ou modulação dos efeitos. Então, a definição de qual porcentagem vai ser utilizada depende do julgamento final do STF. Implicações práticas para os municípios. Enquanto pendente, vai manter a previsão de 2% na lei orgânica, né, enquanto o STF não decidir. Execução orçamentária é legalmente válida, sem risco de responsabilização, e acompanhar a tramitação da DE 7.493. E qual é a medida preventiva? Monitorar o andamento no STF, preparar cenários alternativos, analisar o impacto orçamentário e manter o diálogo com o legislativo.
Para concluirmos, o percentual aplicável às emendas impositivas permanece em discussão no STF. Até a decisão final vai prevalecer a Emenda Constitucional 126 de 2022 com um limite de 2% da RCL, mas é recomendado manter a aplicação desse percentual atual previsto na Constituição, acompanhar o julgamento do STF e se preparar para o ajuste, garantindo conformidade legal e a continuidade das políticas públicas. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje. Essas são as nossas redes sociais para quem quiser entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado. Somos a GEPAM. Esse é o quadro Fique por Dentro. Até a próxima.